Louvado seja Deus pela sua vida, mulher. Estou muito feliz por estar aqui falando para esse chá, falando para você no dia 2/8/2020. Eu agradeço o convite do Ministério da Mulher da Igreja de Piranga por estar aqui nesse chá virtual. Eu estou num final de semana aqui na casa da minha tia, num condomínio, e eu me deparei com essa cachoeira. E essa cachoeira, essa fonte, essa água limpa, essa água cristalina, foi quem me deu a inspiração de escolher a mulher de quem eu vou falar com vocês. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, estamos aqui, Pai, porque a Tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. E nós queremos receber o batismo do Espírito Santo. Queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Senhor, esteja nesse chá. Seja o nosso convidado de honra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem agora, minhas queridas, o livro de João. É muito interessante como João ele coloca a Bíblia de uma maneira incrível. No capítulo 3 de João, ele mostra um homem conhecido que tem um encontro à noite com Jesus, mas não o aceita. E ele era um rabino. Ele era muito conhecido, que é Nicodemos. Nicodemos só vai entregar a vida para Jesus 3 anos depois. 3 anos depois. Só que Jesus no capítulo 4, então João ele consegue mostrar uma comparação de um homem conhecido que se achava dono do nascimento do Messias e não aceita. Mas uma mulher, que era uma mulher prostituta, ela encontra com ele à luz do dia, cheia de vergonhas, de traumas, de medos, de receios. E à medida que ele vai dialogando com ela, eles vão tendo um encontro, essa mulher vai o aceitando e ela aceita ele ali, naquele dia. E naquele dia ela sai dali para a porta da missão, porque ela começa a pregar o evangelho naquele mesmo dia. É incrível essa história. A mulher samaritana. Um tem nome conhecido, a outra nem nome tem, a mulher samaritana. Conhecemos ela pela mulher samaritana, não tem o nome dela. Mas não importa o que ela fez. Ela entrou pela porta da missão. E Jesus nos chama hoje a entrar pela porta da missão, mulheres. E Jesus, então, ele está ali, tem problema. E ele está indo para Galileia. Ele está com um problema ali em Jerusalém, na Judeia. E ele está indo para Galileia. E ali, os discípulos querem passar por outro lugar. Por quê? Porque eles não se davam com os samaritanos. E Jesus ele diz, não, nós vamos passar por aqui. Porque Jesus tinha um encontro com uma mulher. Sabe por que Jesus tinha um encontro com essa mulher? Porque essa mulher o aguardava. Então Nicodemos, que se achava dono do nascimento, porque os fariseus se achavam dono do nascimento do Messias, não esperava por ele. Agora essa mulher samaritana aguardava por ele. E quando nós esperamos por Jesus, quando nós temos sede dele, quando nós buscamos ele, ele tem um encontro conosco. E ele precisava encontrar com aquela mulher. Aquela mulher precisava tomar da água viva, que era o que ele tinha para ela. Ela estava buscando água. E Jesus está sentado ali junto ao poço. E naquele primeiro momento, para ela, Jesus é um estranho. Sentado junto ao poço. Quando ele abre a boca, ele passa a ser um judeu odiado. Porque ela entendeu que ele era judeu e samaritanos não se davam com judeus. À medida que ele vai relacionando com ela, à medida que nós vamos tendo um diálogo, à medida que o Senhor vai se apresentando para ela, ela vai o aceitando. E isso é incrível, assim é na nossa vida. À medida que você vai dando espaço para o Senhor, que você vai deixando Ele falar, que você vai buscando, que você vai aceitando, Ele vai se revelando. E Cristo, Ele quer se revelar por completo. Assim como Ele se revelou para ela. Gente, Jesus tinha revelado para os judeus. Não, só para os discípulos. Só os discípulos ele tinha dito, eu sou. Mas ele diz para essa mulher que ele era o grande eu sou. Porque ela o esperava por ele. E nós vamos começar a entender. E depois de um judeu odiado, ele passa a ser menor do que Jacó. Depois de menor do que Jacó, ele passa a ser o profeta. Depois de profeta, ele passa a ser o Messias dos judeus. E depois do Messias dos judeus, tudo num diálogo, ele passa a ser o Cristo esperado por toda a humanidade, o Salvador do mundo. E nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor.
E aqui está aqui, ó, verso 5. Foi, pois, a uma cidade chamada de Samaria, chamada Sicar. Engraçado, olha que detalhe, junto da herdade que Jacó tinha dado a José. E estava ali a fonte de Jacó. Engraçado, judeus não se davam com os samaritanos. Ele era odiado, José era odiado pelos seus irmãos e o samaritano odiado pelos judeus. Interessante, né? E Jesus ele vai mostrar que aqueles também eram filhos deles, porque toda a humanidade é filho de Deus. Nós somos todos um, todos que aceitamos Jesus somos um em Cristo Jesus. E aqui diz assim, ó, estava ali a fonte de Jacó e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Por que ela vem na hora sexta? Por que ela não vem cedo com as mulheres? Gente, o sol era rachando. E por que aquela mulher está vindo nesse horário? Porque ela tinha vergonha, porque ela tinha uma vida de vergonha e ela não podia. Talvez também ela nem era aceita por aquelas mulheres. E ela tinha que ir ao meio-dia, porque ela era rejeitada. Mas como Jesus ele trabalha com os rejeitados que o esperam. Preste atenção, vamos continuar nessa história aqui. Então, ele vem, agora ele está ali sentado junto, cansado, junto ao caminho, ele assentou e veio essa mulher. E Jesus disse a ela, agora começa um diálogo. Por que Jesus não dá pão para ela? Jesus é muito inteligente, nós temos que ser inteligentes como Jesus. Jesus dá pão para ela se ela estava querendo água. Então Jesus ele entra no contexto dela. Nós temos que entrar no contexto das pessoas. Se as pessoas querem pão, não adianta você dar água. Se as pessoas querem água, não adianta você dar pão. E essa mulher queria água. E Jesus ele vai entrar no contexto dela e dizer, eu tenho a água. Eu tenho uma água que é água viva. Entende? Agora aqui, ó, diz assim, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus diz, dá-me de beber. Olha, Jesus nem bebe dessa água, mas ele queria entrar no contexto, ele queria entrar num relacionamento, ele queria entrar num diálogo e ele chama ela para um diálogo. E agora ela diz assim, ó, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher, agora, quando ele abre a boca, ele é um judeu, primeiro ele era um estranho, agora ele é um judeu odiado. E ela diz assim, ó, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles não se comunicavam mesmo. Gente, não tenho tempo para abrir o leque, mas era um negócio assim, que eles não conversavam, nada, eles não se davam. Então assim, ó, disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? Ah, desculpa, eu pulei aqui. Ó. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres quem te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e daria água viva. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou te pedindo essa água, mas se você me conhecesse, você me pediria água e eu te daria água viva. E ela diz assim, como é que o senhor vai pegar água? O senhor não tem nem como tomar, você está me pedindo água. Como é que o senhor vai pegar água se o senhor não tem nem como tirar água? Se o senhor está me pedindo água. Agora é muito interessante, olha, e agora ela diz assim, o poço é fundo. Aí ela diz assim, ó, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele e os seus filhos, o seu gado? Agora ele é menor do que Jacó, porque Jesus disse que tem água, né? E ela diz assim, és tu maior do que Jacó, quer dizer, você é menor do que nosso Jacó, nosso pai Jacó, porque aquele bebeu com seus filhos, com seu gado. Então agora Jesus, estranho, agora ele é um judeu odiado e agora ele passa a ser menor do que Jacó. E nós vamos continuando essa história é incrível. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Parece que ela está entendendo, né? E ela parece que ela está entendendo, ela diz, me dá dessa água. Mas você vai ver que ela não está entendendo nada. Ela diz, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então ela não está entendendo, ela parece que ela está entendendo, porque Jesus está falando de salvação. A água que ele está falando é da salvação. E parece que ela está entendendo, aí ela diz, então me dá a salvação. Aí depois ela diz, para que nunca mais eu venha aqui tirar água. Quer dizer, então o negócio é que essa mulher era água. O que estava na cabeça dela era água, o que ela queria era água.
E Jesus, então, agora ele entra nesse ponto e ele começa a falar com ela de quê? De água. Por isso que nós temos que ser estratégicos, como Jesus foi. E agora diz assim, ó, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido. Então, à medida que ela vai aceitando, é porque assim, ó, na vida de Jesus, na vida do crente é assim. À medida que você vai aceitando, Jesus vai se revelando. À medida que ela foi aceitando, Jesus foi se revelando. Quando ela diz, eu quero dessa água, só que ela não entendeu a água que ele tinha. Ela quis a água. E agora Jesus confronta essa mulher. Jesus vai e chama teu marido. Porque ela foi confrontada nesse momento. Porque quando nós somos confrontados, há salvação na nossa vida. Quando Jesus nos confronta é porque Ele está nos salvando, Ele quer nos salvar. E ela diz, vai, Jesus diz, vai, chama teu marido. E agora essa mulher vai dizer, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então agora que ele fala isso, ela entende que ele é um profeta. E agora veja aqui, ó. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Então, ó, de um estranho a um judeu odiado, menor do que Jacó, e agora ele é um profeta para ela. E Jesus, nós vamos ver que ele vai se revelando cada vez mais. Agora Jesus é um profeta, porque ele falou para ela. Ele diz assim, ó, chama teu marido. Jesus não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Mas Jesus queria mostrar onde era o ponto que ele precisava mexer. Queridos, não adianta você ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma. Jesus agora queria ter um encontro para que ela mudasse. Ela estava ali com vergonha. Ela estava com vergonha do seu passado. Mas você vai ver que quando ela encontra com Jesus, ela sai dali, ela vai falar para a cidade inteira. Quer dizer, ela estava ali buscando algo ao meio-dia porque tinha vergonha. E agora ela vai para uma cidade inteira. Porque quando você encontra Jesus, serva de Jesus não tem passado, tem testemunho. E não tem como você ter um encontro com Cristo e não falar desse encontro. Não tem como você não testemunhar. E quando nós testemunhamos, nós mudamos a vida da pessoa. Sabe qual é o maior milagre? Não é cego ver, não é coxo andar, é uma vida transformada. E por isso que Jesus precisa, o candelabro no santuário é o testemunho. E nós temos que testemunhar das transformações que Deus faz na nossa vida. Por que essa mulher passa a ser ela é a primeira missionária da Bíblia? E porque ela converte uma cidade inteira. Porque ela teve uma vida transformada e ela chegou lá e dizendo, olha, eu encontrei o Messias, mas eu tô adiantando, vamos continuar aqui? Para a gente ver, nós precisamos entrar pela porta da missão, nós precisamos falar para o mundo do que Jesus tem feito por nós. E aqui diz assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram-vo nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém. E agora Jesus começa a falar de adoradores. E Jesus diz, eu busco os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. E Jesus diz, olha, não é nesse monte, não é em Jerusalém, é em qualquer lugar. Mas eu busco os verdadeiros adoradores. E Jesus está chamando ela para ser uma verdadeira adoradora. Eu quero que você leia, eu não vou ler esse capítulo todo, mas eu preciso que você leia e entenda esse capítulo. É lindo demais o que João... Isso aqui é milagre, uma vida transformada. Isso aqui é tremendo e nós precisamos falar para o mundo. E aqui, olha, aí ele diz assim, mas vem a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela sabia que viria o Messias. Então, quem se achava dono do nascimento de Cristo, não sabia que ele tinha vindo. Mas ela aguardava, mesmo sendo samaritana. Você entendeu porque Jesus tinha um encontro com essa mulher? Os discípulos queriam desviar e Jesus diz, não, nós vamos passar por Samaria. Porque Jesus tinha um encontro marcado com ela. Por quê? Porque ela o aguardava. Você aguarda Jesus? Você quer um encontro com Jesus? Você tem clamado? Essa mulher vivendo aquela vida amarga, mesmo assim, isso não tirou a esperança de que o Messias viria. E porque ela aguardava por ele, ele se revelou na vida dela. Isso é incrível. Isso é incrível. E nós precisamos entender. Quem aguarda Jesus não vai deixar
sem ele ser revelado. Pilatos, ele disse, se és o Messias, se revele. Os fariseus disseram, se és o Messias, se revele. Jesus não se revelou para eles. Por quê? Porque Jesus não se revelava para fazer milagres. Jesus só se revelava para transformação. Eles pediram, eles clamaram, Pilatos disse, revele. E Jesus não se revelou. Mas Jesus se revelou para uma mulher. Por quê? Porque haveria transformação. Jesus só se revelava onde havia transformação. Ele não revelava só por se revelar. Não. Ele revelava para transformação. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. E agora, essa mulher esperava. Então, eu vou ler esse verso novamente. A mulher disse, eu sei, olha, ela está dizendo, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então ela sabia, ela esperava por ele. Agora, olha só, Jesus diz para ela, eu sou, eu que falo contigo. Jesus se revela para ela. Jesus só tinha se revelado para os discípulos. Só para os discípulos ele tinha dito, eu sou. Agora ele se revela para uma mulher. Sabe, queridas mulheres, nós precisamos ser confrontadas. Porque quando nós somos confrontadas, quando ele nos mostra, porque Jesus mostrou a falha dela. Chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Disseste bem. Você já teve 5. E o que você está agora não é seu. Você é amante dele. E ela diz, vejo que tu és profeta. Então Jesus não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Mas Jesus queria mostrar para ela o erro dela. Onde ela precisava ser mudada. Quando Jesus nos confronta, é porque ele está nos mostrando onde nós precisamos ser mudados. O que você precisa ser mudado? Onde você precisa ser confrontada? O que você tem que deixar no poço? Porque aquela mulher deixou o seu cântaro. Ela queria água, 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 água. Quando ela encontra com Jesus, ela deixa o seu cântaro ali. E Jesus, ele não sai do poço enquanto você não for confrontada. Ele tem tempo, ele vai esperar. E ele está te esperando no poço. Se você nunca teve um encontro com Jesus, nunca deixou o seu cântaro, porque o seu cântaro pode ser uma doença, pode ser um filho que não quer saber de Jesus, pode ser um marido, pode ser uma falta de perdão, pode ser alguma coisa, o que você coloca na frente de Jesus. E você tem que deixar esse cântaro aos pés dele. Quando você tiver um encontro com Jesus, você deixa o cântaro nos pés dele. Eu precisei deixar meu cântaro. E eu deixei. E quando a gente deixa, o cântaro é o nosso fardo. O cântaro é o que nos afasta de Jesus. E quando deixei meu cântaro ali, eu me tornei uma missionária. Eu me tornei uma mulher feliz. Porque eu tinha as coisas, mas eu não tinha felicidade. Hoje eu tenho felicidade porque eu encontrei a água viva. A fonte a jorrar, que é Cristo Jesus. Então aqui a gente vai continuar. E agora Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. E Jesus se revela. E os discípulos chegam com a comida. E a mulher, ela vai falando, né? Ela fala, ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro. O que ela mais precisava era água. E ela estava ali buscando a água. E quando ela teve um encontro com aquele que tem a fonte da salvação, ela deixa o seu cântaro e sai correndo. Ela sai correndo e ela vai para a cidade. E ela vai para a cidade. E ela chega e ela diz assim, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela estava com vergonha. Ela estava indo buscar algo ao meio-dia. E agora ela não tem mais vergonha. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós não temos passado, nós temos testemunho. E agora ela não está mais com vergonha, porque ela tinha sido confrontada. Ela tinha sido confrontada, Jesus mostrou ela onde ela precisava mudar. E agora ela tem uma vida o quê? Transformada. Ela toma da água viva. Ela toma da salvação. Porque Jesus, o que ele tinha para ela, a água que nos dá a salvação, a água da vida eterna. E ela toma daquela água. E agora ela... Então eu estou dizendo para vocês, não tem como você ter um encontro com Cristo e continuar sendo a mesma. Não tem como você ter um encontro com Cristo e não entrar pela porta da salvação. Porque você, quando tem um encontro com Cristo, você não consegue se calar.
Mulher, eu quero que você pense, você é uma missionária? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Se você não tem, você precisa vir ao poço. Você precisa deixar seu cântaro. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque o quarto passo dessa santificação é pregar. É mostrar para as pessoas que estão com as vendas nos olhos que há um Cristo. É levar a salvação, é levar a água viva. E essa água viva é a salvação. Então prestem bem atenção. E entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo, Rabi, come. Jesus estava tão feliz, porque aquela mulher tinha o aceitado e começou a ser uma missionária. Ela foi uma missionária maior do que os discípulos. Os discípulos tinham encontrado com o eu sou e não tinham ganhado ninguém ainda. E aquela mulher iria ganhar uma cidade inteira. Ela saiu, imagina ela correndo. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei quem fala tudo. E aquela empolgação e aquele testemunho envolve, porque à medida que você fala do seu encontro com Cristo, você envolve as pessoas. E as pessoas começam, como assim? Ela era tão envergonhada, tão recatada e agora está aí anunciando e falando. E todo mundo para ver, porque ela começou a testemunhar da transformação da vida dela. Transformação. E Jesus, então, ele diz para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui realizando uma obra. Essa é a minha comida. Essa precisa ser a sua comida. Essa precisa ser a sua comida. Hoje eu entendo esse verso. Porque eu estou com tantos trabalhos, que às vezes eu me esqueço de comer. Porque Jesus é o primeiro na minha vida. E aqui, ó, Jesus disse, a minha comida é fazer. E agora eu quero ir para vocês para o verso 36. E os discípulos dizem, mas não é daqui um tempo que vai chegar essa colheita? Não é daqui um tempo? E Jesus, ele diz assim, ó, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede que a terra já está branca para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como tanto o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é que o verdadeiro ditado, que o que semeia e o outro ceifa. Eu vos enviarei a ceifar, onde não trabalhastes, outros trabalharão. E vós entrastes no meu trabalho. Agora, ela foi lá e ela fala para os samaritanos e agora ela vem. E aqui agora muitos samaritanos começaram a crer nele. Creram porque ela falava. Agora veja o verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é mais pelo que você tem dito. Quer dizer, ela foi àquela porta. Mas eles estão dizendo, olha, não é mais pelo que você está dizendo, mas é porque nós temos ouvido e sabemos que Ele verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, de um judeu, de um estranho, a um judeu odiado, menor do que Jacó, profeta, Messias dos judeus, agora é o Messias do mundo inteiro. Nós sabemos que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Você precisa revelar o Salvador do mundo para o mundo. Jesus está te chamando. Se você ainda, eu vou repetir, está na igreja, mas não teve um encontro com Cristo, Cristo está te esperando junto ao poço. Cristo está te esperando. E Ele está esperando para você deixar o seu cântaro. Deixe o seu cântaro. E quando você deixar o seu cântaro, é quando Cristo te confrontar. Porque às vezes a gente fica desviando o confronto de Cristo. Cristo está nos confrontando e você começa a pedir. Pare de pedir. Veja onde precisam ser as mudanças na sua vida. E quando você fizer essas mudanças na sua vida, você vai entrar pela porta da missão. Assim como essa mulher, que era uma mulher adúltera, cheia de vergonha. E agora ela tem um encontro com Cristo. E ela vai para a cidade e fala para a cidade inteira. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, derrama sobre nós teu Espírito Santo, nos dá a fonte da água viva que é a salvação em Cristo Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos e nós te bendizemos. Esteja com esse chá, Senhor, em nome de Jesus. Amém.